Corinthians recebe o Botafogo neste sábado às 9 horas da noite dentro da Arena Corinthians na volta do Brasileirão, né? Duas equipes embaladas nas Copas se enfrentam na volta do Brasileirão. Vamos falar sobre isso, sobre as possíveis escalações, sobre os palpites e tudo mais. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, Corinthians e Botafogo se enfrentam às 9 horas da noite deste sábado. Corinthians que vem embalado, né, de 3 vitórias seguidas, encara um Botafogo que tá muito bem, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores, né? O Timão tem que virar a chavinha, porque se a fase é muito boa nas Copas, né? Tá nas oitavas de final das duas, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana. No Brasileirão a situação é muito mais complicada, né? A equipe ocupa a 16ª colocação, só não tá na zona de rebaixamento por conta do saldo, né? Contra o Fluminense, senão estaria no Z4. Então tem que virar a chavinha, porque as boas atuações e bons resultados na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana não interferem na pontuação do Brasileirão, né? Precisa virar a chave pro Brasileirão, porque é um campeonato muito longo. O Corinthians almeja coisas grandes, né? Como uma vaga na Libertadores, mas se continuar do jeito que tá, não tem como. Acho que a fase é muito boa, né? 3 vitórias seguidas, Igor Coronado como titular. Parece que o Antônio Oliveira achou o 11 ideal do Corinthians, né? Daqui pro fim da temporada. Claro que alguns ajustes ali e aqui, mas acho que o time base ele achou, ele encontrou. Agora precisa maturar mais, precisa ter mais entrosamento também, precisa ter uma variação tática melhor e maior também. Mas se o Corinthians quer buscar coisas grandes e quer ter uma boa sequência no Brasileirão também, deixar de olhar para baixo e olhar para cima, esse jogo contra o Botafogo é um jogo chave, porque o Botafogo vem muito bem no Brasileirão, né? Vem na 4ª colocação do campeonato. Na Libertadores começou mal e terminou muito bem, conseguindo a classificação para as oitavas de final. A projeção é que seja um jogo muito difícil, né? O Corinthians, como escalação, tem a mesma escalação base do último jogo, né? Com o Carlos Miguel. Aí a dúvida na lateral direita, né? O Fagner sentiu no jogo da Sul-Americana na terça-feira. Se não for ele, vai ser o Mateuzinho. Dupla de zaga, Kaká e Félix Torres. Na lateral esquerda, o Hugo. No meio, Ranieri, Garro, Breno Bidon e Igor Coronado. E na frente, Wesley e Yuri Alberto, que tá numa fase muito artilheira, inclusive mais artilheiro do que todos os outros centroavantes de times paulistas, né? O Roberto tá com 22 jogos e 12 gols nesse ano. Que fase vive o centroavante, né? Não tá jogando como uma atuação, né? Um nível excelente, nível ótimo, mas como faro de gol, como aproveitar as chances, está muito bem o Roberto nessa temporada. Também é um ponto a se destacar para essa partida dentro de casa contra o Botafogo. O único desfalque possivelmente seja o Fagner, né? Como eu disse, sentiu na Sul-Americana, e se não entrar ele, entra o Mateuzinho na lateral direita. De resto, o time é o mesmo. O jogo contra o Botafogo tende a ser muito difícil, porque o Botafogo, com seu novo técnico, parece que encaixou e parece que casou a ideia da torcida com o time, com o treinador, né? Botafogo que, na minha visão, almeja coisas grandes essa temporada, tanto nas Copas quanto no Brasileirão. Promete ser um adversário dificílimo para o Corinthians nesse sábado às 9 horas da noite. O jogo vai ser difícil, vai, mas como eu disse, né? Tem que vencer. Tem que vencer, porque 16ª colocação é muito, muito, muito longe do que o torcedor corintiano almeja dentro do Brasileirão e o que esse time pode alcançar, né? Esse time tem margem para brigar mais para cima, para brigar lá em cima, para mim, a nível de Libertadores mesmo, né? Que é o planejado pela diretoria, mas tem muito caminho a se traçar dentro do Brasileirão, né? Primeiro tem que vencer, sair dessa zona perigosa, sair dessa zona de baixo, ir para a primeira parte da tabela, para daí sim pensar em Libertadores, em G4 e etc, para pensar em coisas grandes, mas a fase do Corinthians nos permite isso, né? A fase do time nos permite sonhar grande, e a fase dos jogadores e do Antônio Oliveira, né? O Antônio Oliveira melhorou bem como estrutura de time, né? Tá fazendo coisas mais simples e mais óbvias, e tá vendo que dá certo. E o time com uma atuação também individual vem melhorando muito, né? Como eu disse, o Roberto muito artilheiro, o Garro tá jogando muito bem, agora com o Igor Coronado como titular, pode ser uma dupla interessante daqui pro final do ano. O Breno Bidon e o Ranieri formam uma das melhores duplas de volantes do Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, né? Como se completam os dois. Dupla de zaga muito bem, Carlos Miguel muito bem. Então, assim, o time vem crescendo coletivamente, individualmente. O Antônio Oliveira vem evoluindo também. E agora o desafio é contra o Botafogo, adversário dificílimo desse sábado às 9 horas da noite. Acho que não tem favoritismo para nenhum dos lados, né? Os dois lados chegam muito bem e chegam com possibilidade de ganhar o jogo. Mas o jogo é dentro de casa, então quem tem que se impor, quem tem que buscar mais o resultado é o Corinthians. Mas quero saber de você, deixa aí nos comentários o que você tá achando dessa fase do Corinthians e qual o seu palpite para esse jogo contra o Botafogo às 9 horas da noite desse sábado pelo Brasileirão. Deixa um like também nesse vídeo. Até o próximo. Tchau.